Agora para a nossa live de leitura, nesse dia 23 de maio, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Jó, que diz assim: Elifas repreende Jó. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinar-te a muitos, esforçar-te as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificar-te. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O branido do leão e a voz do leão feroz, e dos dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, que os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. O vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que me dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confiam, e nos seus anjos encontram a loucura. Quanto mais daqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Capítulo 5. Elifas exorta a Jó que busque a Deus. Clama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadriar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr o abatido no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite ao papadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte.
Assim, há esperança para o pobre, que a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem, a quem Deus castiga, não desprezes. Pois o castigo do Todo-Poderoso, né? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Eu sei, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Da açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido. E assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido reconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto a réu, ou berrará o boi junto ao seu pasto. Ou comer-se-á sem sal, porque é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, que me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repousei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está a mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alevosamente me trataram. Meus irmãos, alevosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passa, que estão encobertos com a geada e nele se esconde a neve. No tempo em que derretem com o calor, se desfazem e, aquietando, desaparecem o seu lugar. Desviam-se as cavernas dos seus caminhos, sobem o vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá e veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali, se confundem. Agora sóis semelhante a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou perdi-me das mãos dos tiranos. Ensina-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas o que é o que censura a vossa aguição?
Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento. Mas antes, lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Votai, pois não haja iniquidade. Votai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias, né? A gente fica aqui esse dia 23, nesses capítulos, nessa nossa leitura anual. Estamos no livro de Jó, Jó tem 42 capítulos, e assim vamos prosseguindo nossa leitura anual de 2025 até a próxima leitura.